Pastor Rony, tem uma devocional para nós aqui hoje? Tenho sim uma palavra muito forte em 1 João capítulo 5, versículo 4, que diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Hoje nós ligamos a TV e o que nós mais assistimos são desgraças que têm acontecido no mundo. Tantas coisas ruins acontecendo. E tem pessoas que já têm medo de sair de casa, porque tem medo desse mundo. Medo de tanta violência, de tanta injustiça, tanta coisa complicada e difícil. E às vezes vem um questionamento: como eu posso vencer? Como eu posso viver dessa maneira, nesse mundo tão complicado? Jesus, Ele é a única maneira de nós vencermos esse mundo. E o mundo fala de várias coisas. O que o mundo representa, pastor Vinícius? O que Jesus venceu por nós? Pensando nisso, né? Porque tem gente que pensa assim, tem que vencer o mundo. Mas, gente, quando a Bíblia fala sobre vencer o mundo, ela não está falando sobre a natureza, porque a natureza é um negócio muito bom, né, pastor? Exatamente. Rony? Então a criação é algo que Deus, Ele mesmo fez. Quando ela fala sobre vencer o mundo, ela também não está falando sobre pessoas, porque aí a gente pensa assim, não, eu tenho que pegar uma arma, uma espada e sair lutando por aí, sair matando gente, sair matando bandido. Também não é isso, não é, pastor Rony? Então quando a Bíblia fala sobre nós vencermos o mundo, ela está falando sobre esse sistema que governa o mundo onde a gente vive, e esse sistema é um sistema tão corrupto, tão violento, tão contrário aos princípios de Deus, que é sobre esse sistema, ou é a respeito desse mundo que nós precisamos lutar contra ele, né, pastor? E quando você fala do sistema, logo nós lembramos do governo desse sistema corrompido, que é o Satanás. Exatamente. E Jesus já venceu Satanás. Jesus já venceu o mundo. Na cruz do Calvário, Jesus venceu todas as hostes espirituais que eram contra nós. Jesus venceu toda a acusação que era contra a humanidade. E para que nós pudéssemos viver essa vitória, simplesmente entregarmos a nossa vida para Ele, deixá-lo governar a nossa história, nossos passos, viver segundo a ótica dEle, a palavra dEle, o jeito de viver, que é o jeito de Deus, o jeito do céu. E dessa maneira nós caminharemos em vitória contra o diabo, contra as coisas ruins desse mundo, contra a nossa própria natureza ruim que herdamos muitas vezes, uma cultura errada que herdamos em casa. E através do Senhor Jesus, nós adquirimos um novo jeito de viver. E é uma vida que Paulo chama uma vida de triunfo. Exatamente. E é interessante, pastor Rony, que é exatamente essa que é a perspectiva do texto aqui. Ele fala que a fé que vence o mundo é essa fé na obra do Filho de Deus. Na obra de Porque tem pessoas que elas olham para elas e elas ficam assim, eu não tenho forças, eu não tenho força. Eu falava essa semana no culto lá, às 20h30, né? De um senhor que me procurou dizendo que ele não tinha mais força nele mesmo para vencer o vício do cigarro. E quantas pessoas não estão assim, né? Sem força, se sentindo fracos para vencer maus hábitos. Às vezes é o que você falou, a pessoa ela é criada dentro de uma cultura e ela não consegue se ver livre daquela força de opressão. Mas o texto bíblico está dizendo exatamente isso, que quando nós depositamos a nossa confiança na obra realizada pelo Filho de Deus, então nós temos poder para vencer esse sistema, para vencermos essas situações que tentam nos oprimir. E esse é o grande segredo. Tem pessoas que pensam que a fé é em si mesmo, é autoconfiança. Eu posso, eu mentalizo e eu consigo. A fé não é mentalizar. A fé não é o positivismo. A fé é a confiança no Filho de Deus. É a confiança em Jesus, porque em Jesus, então, nós adquirimos força, adquirimos poder, sabedoria, habilidade para vencer tantas outras coisas, porque Ele já venceu por nós. Então, quando você adquire uma vitória em fé, o mérito não é nosso. Então, a gente não fica orgulhoso, a gente não fica soberbo, a gente dá todo o crédito a Ele, porque é Ele que faz todas as coisas. E aí entra até uma válvula de escape, porque como esse moço disse para você, eu não consigo, eu não posso. Claro, por você mesmo não, mas se a sua fé não está em você, mas está no Cristo, então você consegue, porque em Cristo nós podemos todas as coisas. Agora, você tocou num ponto muito interessante, pastor Rony, que é essa questão da fé na fé. Porque tem muita gente que tem fé na fé somente, quer dizer, a pessoa ela pensa que está confiando em Deus, mas na verdade ela está confiando nela mesma. Como é que a gente consegue, pastor Rony, de repente, identificar quando a gente está confiando na gente mesmo e quando a gente está colocando de fato a nossa fé em Deus? Tem alguma coisa prática que você consegue identificar na sua vida para a gente fazer essa diferença do que é a fé em Deus e a fé na fé?
Eu acho que o primeiro momento é quando você percebe que você está fazendo a força do seu braço, com seu intelecto, com a sua sabedoria, com o coração cheio de orgulho e vaidade, eu posso, eu consigo, ou quando você se submete à palavra de Deus, se submete em oração, se submete em jejum, sabendo que é Deus que abre porta, é Deus que faz, e você simplesmente vai caminhar crendo naquilo que a palavra de Deus diz. Quando o paralítico ali em Betesda, né, que a Bíblia fala a respeito daquela história, ele não conseguia sair do lugar para ir até o tanque, João 5. Quando o anjo vinha e agitava a água, ele não conseguia ir até o tanque, ele era paralítico. Mas quando Jesus liberou uma palavra para ele, ele disse, levanta e anda, pega seu leito, vai embora, moço, pega o busão e vaza. Aí então ele leu, ele levantou na palavra de Jesus. É um grande exemplo. Enquanto ele acreditava que ele poderia ir, ele não conseguia. Mas quando ele ouviu a voz de Jesus, na palavra de Jesus ele foi. Exato. E ele conseguiu. Então você que está aí ouvindo a gente hoje, de repente você está aí tentando vencer na sua vida, colocando a fé em você mesmo. Eu lembrei de um outro texto aqui, pastor Rony, aquele texto de Jeremias, no capítulo 2, que o Senhor fala para Israel que eles trocaram, né, as fontes das águas vivas por cisternas rachadas que não podem reter as águas. Então, de repente, você está aí, confiando em você mesmo, ou como também está lá em Jeremias 17, né, maldito é o homem que confia do homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Sabe, existe uma fonte que é muito mais poderosa que você e muito mais suficiente que você. E essa fonte é o Senhor Jesus. E se nesse dia você depositar a sua confiança na pessoa do Filho de Deus, você vai poder experimentar vitórias em áreas da sua vida que até então você não conseguiu vencer. Talvez você está aí lutando contra um vício, talvez você está aí lutando contra um mau comportamento, talvez você esteja percebendo o quanto está sendo nocivo para você, né? Tantas coisas, talvez a pornografia, talvez a prostituição, eu não sei. Talvez você esteja falando assim, gente, eu estou ficando tão sujo com essas coisas, eu não consigo mais vencer elas. São tantos anos praticando esses maus hábitos que eu já nem me consigo ver assim forte o suficiente para me ver livre dessas coisas. Se você colocar a tua confiança em Jesus no dia de hoje, você pode ter certeza que Ele vai libertar você desse mal em nome de Jesus. Tem uma frase do Russell Shedd que eu acho muito linda, definindo fé, que ele diz assim, fé é um homem fraco mergulhado em um Deus poderoso. Nossa! Você não precisa ser forte, você precisa se quebrantar diante dele e Ele te coloca de pé. Que Deus te abençoe nesse dia. Não, então é muito forte, né, gente? Olha só, fé é um homem fraco mergulhado que mergulha em um Deus poderoso. Em um Deus poderoso. Ô, gente, é só disso que a gente precisa precisa de mais nada não. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pastor Rony, eu queria que você fizesse uma oração, né, por essas pessoas que estão em casa, estão nos assistindo. De repente tem gente que está em casa ouvindo a gente falar essas coisas e ela está sendo profundamente desafiada na vida dela, na sua fé. E eu creio que Deus pode nessa hora nos usar para alcançar essas pessoas com poder, para alcançar essas pessoas com graça, para que a vida dessas pessoas sejam transformadas pelo poder de Deus. Amém. Eu vou fazer uma oração e deixar um convite. Você frequentar os nossos cultos da mocidade, o culto Fé na terça-feira, 19h30, tem o culto domingo 20h30 do pastor Vinícius, tem o para lá das 10 na quinta-feira, 22h30, tem o Cesta Básica às 19h30 no templo e no sábado o culto da mocidade às 19h. Venha participar conosco, amém? Culto aqui não falta, né, pastor? Não falta, e horários também alternativos não faltam. E horários muito diversos também. Então você não tem desculpa para participar conosco de uma programação ali na Lagoinha. Amém, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor nossas vidas. Colocamos diante do Senhor, Pai, a vida de quem está assistindo agora, talvez num leito de hospital, talvez numa cela de um presídio, talvez, ó Deus, num quarto escuro agora em depressão e tantos outros lugares que podem estar. Eu não conheço as necessidades, ó Deus, dessas pessoas, mas eu sei que o Senhor conhece, o Senhor sonda os corações, o Senhor sabe, ó Deus, como está a mente, a perturbação, como eles passam a noite, se dormem, se não dormem, se tomam remédios para dormir ou não, se embriagam para dormir ou não. O Senhor conhece a história de cada pessoa que está agora assistindo, ó Pai, esse programa. E eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo, que não existe limite para Ele, não existe distância, não existe hora, não existe nada que interfere ao agir dele, possa agora tocar de uma forma sobrenatural, Deus, aonde a minha voz está chegando, aonde essa imagem está chegando, e possa, Deus, haver ali um grande mover do Senhor, uma grande transformação, trazendo curas, trazendo libertação,
trazendo, Deus, um novo nascimento, trazendo, Pai, esse nascimento que há em Cristo, que gera essa liberdade, que gera essa vitória contra o mundo, contra o sistema, contra os medos. Pai, eu abençoo essa vida com toda sorte de bênção e declaro, Pai, que o Teu Evangelho, o Teu poder e a Tua graça há de alcançá-los agora, em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus.